Beira-Rio, o Inter querendo vencer, pontuar para não deixar o Palmeiras ser campeão. O Ceará abre o placar num pênalti logo no início, aquela síndrome do gol cedo demais, né? O torcedor tava assim, ih, rapaz, 1-0 logo com 4 minutos de jogo, vai dar bronca. E foi o que deu, né? O Inter martelou, pressionou muito logo depois do gol. No primeiro tempo nem chegou a ter tantas chances, o Ceará até teve chances ali de contra-ataque, chute fora da área, um chute divino, uma defesaça do Keila. Mas no segundo tempo a roda girou e o Inter aumentou a pressão, passou a ter mais chances e fez os 2 gols que garantiram a vitória do Inter e mais uma derrota do Ceará. Minhoca, como é que você viu esses 90 minutos lá no Beira-Rio? Então, Lucas, a gente teve, né, nesse confronto aí fora de casa, o Ceará novamente saindo derrotado por contextos que, enfim, né, você vai meio que juntando ali todo o roteiro do rebaixamento, né, as coisas como vão se desenhando. O Ceará tá com muita cara de rebaixado, né? A derrota de hoje, Ceará que não tinha tomado nenhuma virada, pela primeira vez tomou uma virada, né? E curiosamente, como você citou, né, o fato aí digamos, entrando um pouco na partida, né? Claro que a gente vai abordar outras situações, até porque a gente vai analisar o que acontece agora com o Ceará nessas 4 rodadas finais, mas eram ausências que o Ceará tinha, né? Olha que coisa, olha como as coisas no Ceará estão, né? Dado lesão de Mendonça, suspensão de Richard machucado, enfim, vários jogadores machucados, suspensos. Ainda apareceu hoje de manhã uma nova informação que foi exatamente a do Jô. O Jô estava impedido de jogar porque a FIFA impediu que ele jogasse, né? Porque ele tinha no último clube dele, no penúltimo clube dele, né, o clube japonês, foi dado como abandono de trabalho e ele tinha que pagar um valor milionário, só para explicar o contexto. E aí, com esse pagamento que deveria ter sido feito, o Corinthians fez uma negociação com o clube japonês para pagar esse valor. Ele pagou uma parte desse valor e a outra parte que deveria ter sido paga, no caso, o Corinthians até chegou a pagar, porém não parece, não sei, de algum modo, não foi registrado esse pagamento, e aí ficou impedido tanto do Corinthians contratar, mas tanto faz, o Corinthians não precisava contratar mais ninguém, né? Como também o Jô não podia atuar pelo Ceará por conta dessa pendência financeira. E aí perdia também um jogador dessa característica. Porém, nessas ausências, eu diria até que o Lúcio, de uma certa maneira, teve a possibilidade de fazer uma formação diferente daquilo que deu muito certo no primeiro tempo, eu diria. Porque na formação que ele colocou em campo, muita gente ficou na dúvida: será que ele vai manter linha de 3 com o Pacheco de zagueiro? Será que ele vai fazer um 4-2-3-1, tendo o Vina, né, jogando nessa função? Ele fez um 4-4-2, né? Ele manteve 2 volantes. Giovani foi a peça escolhida ali para substituir até o Richard, né, que não voltou para esse jogo, e já que o Richard não estava, o Sobral assumiu, tendo o Lima de um lado, né, do lado direito, e do lado esquerdo, tendo o Rigonato. E na frente, Vina, que aí eu acho que é o ponto principal, né, desse primeiro tempo, que ele foi uma peça que teve mais liberdade, não se preocupou tanto em marcar, e eu acho que esse foi um ponto positivo do Ceará no primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Ceará. O Ceará estava muito bem, se comportando bem, estava com a cabeça no lugar. Já na primeira jogada, uma bola com o Kleber ali esticada que ele não conseguiu alcançar. Depois uma jogada trabalhada pela esquerda, em que o próprio Pacheco chega dentro da área e é empurrado claramente nas costas, uma penalidade totalmente inquestionável, né? Marcação, apesar da reclamação dos jogadores do Inter. E aí o Lima bateu. Curiosamente, o Lima também tinha feito um gol de pênalti no primeiro turno contra o próprio Internacional. E naquele cenário, o Ceará não abdicou do jogo. O Ceará, obviamente, começou a se protegeu bem. É claro que tem o Inter, não estão jogando tão bem assim do que o Inter vinha jogando nas últimas partidas, mas o Ceará foi tendo, como você citou, Lucas, oportunidades de fazer o segundo gol, né? Teve uma do Bruno Pacheco, que foi um chute diagonal para fora, teve um chute do Nino de Que fora foi da área. logo Que na sequência, né? Seria assim, logo na colado no gol, sequência, né? Um no minuto ataque depois seguinte, do. bateu o centro, o Ceará recuperou a bola, e aí o Pacheco já fez a finalização ali na diagonal, quase fazendo 2-0. Aí teve uma chance com o Vina, né, uma bola que ele pega de 3 dedos, uma com o próprio Nino Paraíba, que ele estava sem opção, tentou bater de fora da área,
quase surpreende o Kehler, goleiro do Internacional. E basicamente a única chance do Internacional se resumiu, eu diria, a 3 possibilidades no primeiro tempo. Um foi um chute de fora da área, que o João Ricardo acabou colocando para escanteio, e as 2 últimas jogadas do primeiro tempo. Uma falta que desvia e ela passa muito próximo à trave, e uma jogada de escanteio em que a bola ali passa ali, né, com muito perigo ali, um desvio de cabeça para aquele momento. Então o Ceará jogou bem o primeiro tempo, só que só vencia por um gol de diferença, e tinha, como você falou, todo um segundo tempo a disputar. O fato de você fazer um gol cedo é isso, né? Porque se você não faz um segundo gol para deixar a partida emocionalmente, né, mais a seu favor, faz com que sempre o adversário, principalmente jogando em casa, apesar do Inter não ter colocado uma boa quantidade de torcedores, né? Acho que até os torcedores do Inter até deram uma largada no campeonato, e dava esse contexto, né? O que acontecia estava até resolvendo o campeonato, né? O Palmeiras estava sendo campeão com essa situação. E aí, na volta do intervalo, o Inter faz modificações para tentar, obviamente, melhorar o seu setor ofensivo. Saca até ali, eu acho que foi talvez o ponto principal dessa melhoria do Internacional, foi sacar o Igor Gomes, né, lateral direito, que na verdade nem lateral ele é zagueiro, colocou exatamente o Everton ali pelo lado direito, e aí a equipe do Internacional passou a dominar, obviamente, mais esse volume de bola. Até aí tudo bem, certo? Porque eu acho que o cenário do primeiro tempo foi algo desse tipo. Só que o que o Ceará não fez no segundo tempo e que estava fazendo no primeiro era exatamente conseguir recuperar essa bola e ter a transição. O Ceará, praticamente, a bola sobrava, sabe assim, jogava facilmente de novo, vai lá Inter, vem de novo, vem de novo. E era um jogo muito arriscado, fazer esse tipo de jogo onde você só está deixando o adversário ficar confortável. O Ceará poucas vezes, assim, no começo do segundo tempo, conseguia ter uma saída de bola com qualidade. E aí a gente viu, né, ali o Inter sempre tentando. E até acho que, de uma certa maneira, o Ceará estava resistindo bem, certo? Não estava fazendo o Inter, assim, ficar muito próximo do gol. Teve algumas jogadas, assim, que o João Ricardo teve até que aparecer. E aí vem, para mim, acho que a falha mais gritante, né, do gol que o Ceará toma. Porque quando chegou ali por volta dos 10 do segundo tempo, eu já estava sentindo que o Ceará precisava de um jogador de velocidade. E o único jogador que tinha essa característica era o Eric no banco, porque Mendonça machucado, o Vasquez também. Então, das possibilidades que ele tinha, eu falei, cara, eu acho que daqui a pouco seria interessante colocar o cara como o Eric, sabe? Que é um cara que é chato, o cara que tenta o drible, chama uma falta, vai incomodar e vai deixar o Inter mais pilhado no jogo. Então, eu já de cara pensei que o Eric seria uma peça interessante. E aí vem exatamente a jogada do gol, o gol sofrido do Ceará, uma jogada pelo lado esquerdo. A defesa do Ceará não corta, né? Um cruzamento que atravessa toda a extensão da área ali até encontrar o Edenilson, o Kleber marcando atrás e tal. Nenhum dos zagueiros conseguiu cortar, né? Que estavam ali dentro da área. O João Ricardo também não conseguiu cortar. E aí, nesse gol do empate, nessa falha absurda do Ceará, muda o jogo totalmente, porque aí o Ceará, com muita dificuldade de ter a bola, e acho que aí entra um outro ponto que também a gente vai discutir, né? O Lúcio demorou demais para fazer as trocas, demais, assim, sabe? Já deu para ver ali, com 3, 4 minutos depois do gol do empate do Inter, já era o momento para troca. E aí é onde entra, queira ou não, a inexperiência de um treinador que, não sei, né? Porque ele viveu isso no futebol. Ele sabe quando o jogo não está acontecendo para o seu time, né? Então, na hora ali, passou 4 minutos e o Inter já estava melhor, já tinha acabado de empatar, já era, ele já devia ter um plano para essa situação. E se por acaso a gente tomar o gol do empate? O que é que eu vou fazer? E me parece que ele ficou pensando ali, pensando e pensando, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço. E o Inter foi só dominando ali cada vez mais o jogo. Aí ele faz uma troca, aparentemente por desgaste ali, sentiu, eu acho que o Rigonato, e coloca um jogador que não acrescentou nada. Não entendi por que ele, volta a ressaltar, eu teria já colocado o Eric para esse contexto de jogo que o Ceará estava, né? Que era se defender, tentando encontrar uma bola de contra-ataque. Ele prefere colocar o Vitor Luiz, que ele mantém a mesma formação, né? O 4-4-2, com o Vitor Luiz jogando na segunda linha, jogando como meia esquerda. E na prática, o Vitor Luiz novamente entrou muito mal, errando muitos passes. E aí o Ceará foi dando ali alguns ataques de perigo, perdendo algumas jogadas de ataque, mas basicamente quem estava muito mais próximo de fazer realmente o gol era exatamente o Inter, que vem numa jogada de um pênalti, né? Que, assim, eu não entendi a reclamação, apesar, né, aparentemente os jogadores do Ceará reclamaram de um empurrão que aconteceu antes da jogada do pênalti, porque não dá para contestar o pênalti.
Claramente foi pênalti, assim, né? Porque o Eu braço do confesso que Luiz eu também Otávio. não consegui ver o empurrão. A TV não mostrou, acho que só mostrou um Isso, replay depois que ali no primeiro replay ali, a gente foca no pênalti, né? Eu realmente só isso. vi o pênalti. Depois tem toda aquela reclamação e só mostra um replay depois daquilo. Eu também não acabei não acessando depois aqui na internet para ver. Mas eu não consegui ver esse tal empurrão ali, empurrão de área mesmo. Os dois se Porque aquela chocando coisa e tal. foi uma bola alçada na área, né? E aí sempre tem os empurrões. E aí eu não sei, não, para mim não ficou claro nem no replay se houve uma falta ali do jogador do Inter, mas o que deu para ver claramente foi o braço aberto do Luiz Otávio, né? Braço totalmente aberto. E, e assim, né? Claro que eu vou falar na questão dos destaques, o Luiz Otávio é um dos jogadores que mais comete pênalti, né, no campeonato, assim. Novamente ele cometeu um pênalti tão bobo como ele já tinha cometido lá contra o Bragantino, por exemplo. E aí na penalidade, né, aí o Alan Patrick fez o 2-1 e naquela situação o Ceará praticamente assim, moralmente morria no jogo ali, sabe? Porque ainda tentava um esforço, mas você via que basicamente o que você acabava vendo ali no final do gol da virada tomado até o final do jogo era quase o cenário do Ceará dos últimos jogos. Alguns jogadores caminhando em campo, sabe? Assim, parecia que o Ceará estava na 12ª colocação, que tudo bem tomar a virada do Inter, tudo bem, sabe? A gente já está garantido aqui numa Sul-América. Não parecia isso que alguns jogadores em campo estavam fazendo. Enquanto outros até corriam, se esforçavam, por exemplo, entrou o Yuri Castilho, né? Correu bastante, tentou algumas possibilidades, mas no final o Ceará teve ali alguns abafos, uns escanteios no final, mas assim, já estava muito na cara que não ia ter a possibilidade do empate ali, né? Era muito difícil imaginar isso. Apesar de que o empate não era um bom resultado, mas pelo contexto, né, de quem está nessa luta contra o rebaixamento, cada ponto somado poderia se tornar útil para essa reta final, que por enquanto o Ceará ainda segue fora da zona, mas claro, os jogos de quinta, como você lembrou, são duas situações, né? Basta que o Atlético Goianiense pontue para o Ceará passar, e se isso não acontecer, ou seja, se o São Paulo vencer, no caso, se o Cuiabá venceu o Avaí, também já coloca o Ceará na zona de rebaixamento. E aí, foi isso que aconteceu durante o jogo. Novamente, uma sucessão de problemas que o Ceará atravessou, erros da inexperiência de um treinador que está iniciando na carreira, para que tudo acontecesse da maneira que foi e o Ceará somar esse oitavo jogo sem ganhar, e se a gente for fazer um recorte muito mais absurdo, 16 jogos disputados na Série A, os últimos 16, o time só venceu um. Então, é claramente uma equipe que está rumo à Série B. E assim, o primeiro tempo do Ceará hoje foi animador, certo? Parecia um time que realmente estava vivo para brigar pela permanência. Inclusive, tentando pensar, apareceu os melhores momentos do time do Lute, como na única vitória dele e no empate dele contra o Flamengo. Então, assim, parecia aquele Ceará do começo da passagem do Lúcio, com a intensidade que todo mundo pregou que era o que queriam quando ele chegou, um time combativo, um time aguerrido. E aí, assim, o time conseguiu fazer o gol logo aos 5 minutos, e aí meio que fica o sentimento quase que unânime, né? De foi muito cedo. Como é que será que o time vai reagir em campo? E apesar disso, no primeiro tempo, o time reage bem. Assim, eu vejo o Ceará vindo um pouco mais para trás, porque o Inter já estava com uma formação muito ofensiva, já entrou em campo sem nenhum dos volantes de marcação, devido a lesões. Jogava no 4-1-4-1 com o Edenilson fazendo essa função de homem à frente da linha de defesa. Então, era um time muito criativo, com muito potencial ofensivo, mas que tinha dificuldades na marcação. Então, foi normal o Inter tentar apertar o Ceará no próprio campo, mas o Ceará não abdicou de jogar em nenhum momento e começou a aproveitar os contra-ataques, explorando as dificuldades de marcação no Inter. E aí foi, como o Minhoca bem citou, teve chance do Bruno Pacheco, teve chance do Nino, teve chance do Vina. E, assim, apesar de não ter feito o gol, o Ceará deu uma mensagem muito positiva no primeiro tempo contra o Inter. Se o Ceará não conseguiu sair com um placar mais elástico, muito se deve ao bom desempenho do Kehler, que fez pelo menos 2 boas defesas. Para mim, assim, excelente defesa, inclusive naquele chute de 3 dedos do Vina.
Mas, assim, acontece, né? Ele tá lá para isso, fez o dele, garantiu o 1-0. E aí, assim, para mim, a volta para o segundo tempo é muito sintomática de um treinador que está pressionado, que é inexperiente e que comanda um time que está com o espírito de competitividade abalado. Porque, para além de já estar sendo dominado na posse de bola, pois o Inter tinha mais posse de bola, tentava ter mais volume de jogo, só que não conseguia agredir, o Ceará ele recua muito já no início do primeiro tempo. E aí o que a gente vê nos primeiros minutos já é um jogo meio que de ataque contra defesa, porque é o Inter atacando e o Ceará recuperando a bola, estourando para frente para o Kleber tentar dominar entre os zagueiros e tentar arrumar alguma coisa no pivô. E isso não acontece, né? Essa dinâmica de jogo não acontece. O que o Ceará consegue depois dos 5 minutos é começar a utilizar o lado esquerdo ali, com a dobradinha Rigonato e Bruno Pacheco, tentando armar escapadas por ali. Consegue incomodar um pouco o Everton, que é um lateral que não tem tanto potencial ofensivo assim. Como o Minhoca bem disse também, ele entrou por aquele setor para substituir o Igor Gomes, que é zagueiro, e para dar mais ofensividade ao time. Então, era um lado mais frágil da defesa do Inter. E aí o Ceará tenta aproveitar aquilo ali, só que tem o azar do Rigonato sentir, né? Eu acredito que sentiu cansaço, porque estava muito tempo sem ser titular. E aí, com o Rigonato sentindo e o Vitor Luiz entrando no lugar dele, a alternativa de escape que o Ceará tinha no segundo tempo morre também. E aí volta o jogo a ser um ataque contra a defesa, com o Inter crescendo a sua produção ofensiva, se tornando mais agudo, e num lance que começa com azar e termina com uma falha de desatenção assim bizarra da defesa, porque a bola chega pela esquerda para o Carlos Depena quando ele vai cruzar e o Nino está acompanhando ele na marcação. Só que aí quando o Depena recebe, o Nino escorrega. E aí o Depena fica livre, cruza, a bola passa pela marcação, o Luiz Otávio, a bola passa na frente dele, ele não consegue cortar, e aí o Edenilson aparece na frente, entre ele e o Kleber, só para encostar para o gol. Atrás no placar, eu fiquei esperando que o Lúcio, assim, não, agora eu acho que se já era para ele ter colocado o Eric na hora que o Rigonato sentiu, agora passou da hora dele colocar jogadores agudos. E aí, assim, eu já teria voltado com o Eric e o Castilho logo depois do gol, para tentar recuperar a alternativa do escape pelas laterais, para tentar incomodar e tentar buscar ou o segundo gol, ou pelo menos não ser tão pressionado como estava sendo. Não é o que acontece, o Ceará continua sendo pressionado, e aí, em mais um lance bobo, tem o bate-rebate na área, que a bola sobra para o Moledo, ele bate, e aí o Luiz Otávio bate com a mão na bola, né? Eu não sei se ele estava no movimento para tentar fechar o braço, a bola bateu na mão dele, mas, enfim, eu acho que, conhecendo a regra, conhecendo a situação que o time está, um zagueiro experiente como o Luiz Otávio não pode dar uma brecha dessa, especialmente jogando fora de casa. E aí, o árbitro não deu pênalti, mas o VAR chamou e depois deu uma análise até simples. O VAR olhou, viu e não tinha o que fazer. Foi muito rápido. Tinha que muito rápido. Foi muito rápido, assim. Até a chamada foi rápida, assim. Padrão europeu, já foi no VAR. quase padrão europeu, né? De análise do VAR. Para a gente que viu os jogos da Liga dos Campeões hoje, que viu como é que funciona lá. Mas foi assim, chamou, ele olhou, não tinha o que fazer. Foi lá e marcou o pênalti. E aí os jogadores do Ceará, não, porque ele foi empurrado num lance antes e tal, mas veja, não tem o que fazer, né? E aí o João Ricardo até vai muito bem para a bola, mas o Alan Patrick bate um pênalti alto e aí acaba dando números finais ao placar. E ali, com 30 do segundo tempo, o Ceará morreu no jogo, mesmo com o Lúcio fazendo alterações depois, colocando os dois Castilhos, né? O Guilherme e o Yuri, que até entraram com vontade e tentando produzir alguma coisa, mas o resto do time já não conseguia mais empurrar a bola para o campo de ataque, permanecer lá e conseguir ser perigoso. Até teve uma bafa final nos últimos minutos, mas nada que justificasse a preocupação do técnico do Inter em perder o resultado. Então, assim, o que a gente vê, pelo menos a minha análise, é que foi um jogo de dois tempos muito distintos. A gente viu o Ceará dos primeiros 3 jogos do Lúcio
antes da pausa para a data FIFA. No primeiro tempo, o Ceará que a gente via, se tiver esse desempenho, tem chance de escapar, vai brigar pela permanência. E no segundo tempo a gente viu o Ceará que a gente vem comentando nos últimos 6, 7, 8 jogos, que é o Ceará entregue em campo, que a gente não vê perspectiva de melhora e que entrar na zona de rebaixamento para não sair mais é apenas uma consequência do que vem sendo o trabalho de campo, tanto dos jogadores quanto do técnico que não consegue reagir em situações de adversidade, muito pela falta de experiência e muito parece por ter se tornado um passageiro do ambiente negativo que o clube vive.